E aí, meu filho? Boa Tranquilinho? Mas pode assinar já? Pode. Não, a gente gosta muito de registrar o que nós falamos para depois não falarem bobagens. Então, companheirada, a ideia, o que nós estamos questionando é o seguinte, que qualquer pessoa meio lúcida sabe que quando você está num processo negocial, a proposta posterior é sempre melhor do que a proposta anterior. E na quarta proposta, que foi rejeitada com facilidade, ela impôs que fosse apresentada a quinta proposta. Interessante que a quinta proposta veio pior do que a quarta. E já tem aí algumas pessoas querendo aceitar essa proposta indecorosa. Então, nós indicamos, nós enquanto Sindipetro RJ, indicamos a rejeição. A Federação Nacional dos Petroleiros também indica a rejeição. Se a outra federação quer aceitar ou não, aí é problema dela. Mas nós indicamos realmente a rejeição. Aí vem aquela questão que todos devem ter lido. Por que rejeitar? Então, a Federação Nacional dos Petroleiros e seus sindipetros avaliam que a última proposta da Petrobras é pior do que a anterior, já que o índice de reajuste apresentado agora, apesar de ser retroativo a setembro, é o ICV-DIEESE, 0,4% inferior ao IPCA proposto anteriormente. Quer dizer, ela apresenta o IPCA anterior, na proposta anterior, e agora apresenta o ICV-DIEESE com menos 0,4%. Interessante que em vários momentos em que o ICV-DIEESE era melhor para o trabalhador, a Petrobras simplesmente ignorou, não levou em consideração. Como agora o ICV-DIEESE está pior do que o IPCA, aí eles querem o ICV-DIEESE. Quer dizer, está achando que todo mundo aqui é otário, que ninguém lê nada, que todo mundo aqui é ignorante. Então, companheirada, nós não podemos, como eu já até falei aqui no próprio EDIB a semana passada, nós não podemos permitir na família petroleira, nós não podemos permitir que na família petroleira tenha parente que nós rejeitamos. Certo, Hurtado? Tem parente aí que nós rejeitamos na família petroleira. E nós não admitimos que esse parente continue na nossa família. Nós precisamos retirar esse parente urgentemente da nossa família, porque ele não faz parte da família petroleira. Então você vê, por exemplo, nesse último surgente, você vê que tem uma explicação bem racional, bem contundente do Sindipetro RJ para que todos nós possamos rejeitar o que eles chamam de proposta, que nós chamamos de um negócio assim indecoroso, para não usar uma palavra ofensiva, vamos usar a palavra indecorosa, porque eles estão avançando e estão mantendo nessa proposta, mais uma vez, a retirada de direito. Não falaram em nenhum momento em repor os dias parados em greves anteriores, não falaram em nenhum momento que eles vão querer reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salário, que nós em momento nenhum fomos contra a redução da jornada de trabalho, mas somos radicalmente contra a redução de qualquer centavo da categoria. Não admitimos isso. E alertar a companheirada que 12h30 entraremos em regime de votação e vamos consultar a base do EDIB sobre a proposta EDIB Ouro Negro, sobre a avaliação da quinta proposta apresentada pela Petrobras no dia 18 de janeiro de 2018. Quem não assinou a lista de presença, é fundamental que assine para não tornar nulo de pleno direito o nosso trabalho, o nosso ato, a nossa consulta. E a assembleia daqui do EDIB está em andamento e nós contamos que a companheirada verdadeiramente apareça e venha decidir o nosso futuro, que às vezes nós ouvimos algumas pessoas falar: o sindicato vai aprovar. Já ouvimos isso de várias pessoas.
O sindicato não aprova nada. O sindicato pode até, se for uma proposta razoável, indicar a aceitação. Mas quem aprova ou rejeita ou se abstém é a nossa soberana Assembleia. E esse momento agora é um momento muito preocupante para nós, devido à invasão que está sendo feita aos direitos da classe trabalhadora brasileira. E nós não podemos, em momento algum, abrir mão dos nossos direitos. Companheiro Furtado. É isso aí, companheiro. Na hora que você estava falando aqui, a gente está analisando essa proposta aí da Petrobras. Ela é totalmente discriminatória, né? Até porque os índices agora não são mais respeitados, né? Quando interessa, um índice que interessa o trabalhador, ela diz que não pode dar. Aquele índice que interessava o trabalhador diz que não pode dar, e está dando agora aquele índice que era mais alto no passado e que agora está mais baixo. É uma coisa, até nisso discrimina o trabalhador, não respeita. Ela tinha um procedimento, né, no que diz respeito aos índices, e agora tem um outro procedimento. Isso é extremamente lamentável, né? E, como a gente fala aqui, é necessário que o trabalhador ele tenha esse tipo de consciência, né? Porque não adianta o trabalhador só questionar, fazer críticas, tem que fazer críticas, sim, fazer cobranças ao sindicato. Nós somos 39 diretores, evidentemente que nem todos têm condições de vir às assembleias em função de trabalharem, né? Mas há de se dizer que é necessário que se faça essa cobrança, cobrar dos diretores a participação maior. E a gente sempre fala aqui uma história que já está tão repetida, né, que praticamente, se a gente botar no CD, o companheiro não vai nem estranhar. É que nós estamos aí em acordo com 33 empresas e agora vamos completar a 34ª empresa, que é do sistema da Shell. A Shell também está vindo para o Sindicato Rio de Janeiro. Já tivemos duas reuniões com os trabalhadores, foi extremamente gratificante e muito abrangente essas reuniões, à medida que os próprios trabalhadores, além de reconhecerem o sindicato, notaram que há uma dinâmica diferente no que diz respeito ao trato das questões da pauta de reivindicação. Foi muito boa, nós fizemos duas, na realidade já são a terceira, né? Mas nós fizemos duas reuniões, não foram assembleias, foram reuniões que nós fizemos, e ali, naquele momento, os trabalhadores discutiram, inclusive, um fato muito interessante, foi que um trabalhador ele teve uma postura extremamente complicada até para nós, porque ele veio logo aí nos agredindo, vocês são da FUP, da CUT, esse negócio todo. Nós falamos, companheiro, para aí, não é assim também não. Então ele veio nos agredindo o que eu estou falando é cobrança, não é agredinha física, nem moral, nem nada disso. É uma cobrança que ele está coberto de razão, né, companheiro? Está coberto de razão porque ele expôs o sentimento dele, e é isso que nós sempre cobramos aqui do trabalhador, que faça crítica, mas participe, aponte determinadas soluções, então determinados posicionamentos, para que o próprio sindicato tenha esse tipo de postura. Nós estamos aqui, sim, representamos os trabalhadores legalmente, porque fomos eleitos pela categoria, e a categoria é que demanda, né, o tipo de posicionamento que tem que acontecer na direção do Sindicato Rio de Janeiro. Por isso, é que a partir de meio-dia e meio, nós estamos chamando aqui todos os trabalhadores, de modo geral, para fazermos a votação, e como muito bem falou o companheiro Iban, nós apontamos pela rejeição, porque entendemos, companheiro, porque agora, olha só, há de se falar que o companheiro e a companheira sempre questiona, tem que assinar porque eu estou devendo, estou isso, aquilo, mas olha só, companheiro, se a própria Petrobras, ela não tem o menor interesse em assinar um acordo coletivo, porque nós, os trabalhadores, vamos dar esse tipo de oportunidade quando ela tira direito dos companheiros, que é mais importante. E como a gente sempre falou aqui, né, e a nossa cultura, inclusive, nós estamos aqui abrindo os nossos microfones. Se algum companheiro ou companheira quiser usar o nosso microfone, fica à vontade, não há problema nenhum, até de questionar e até, de repente, até defender a própria proposta da empresa. Nada aqui impede que a gente abra os nossos microfones para ter esse tipo de sentimento do trabalhador, nada impede, e não vão ficar de birrinha, nada disso, até pelo contrário,
Até pelo contrário, será super importante o posicionamento dos companheiros e super importante a participação desses companheiros, de um modo geral, né, na nossa discussão da nossa pauta de reivindicação. Por isso, companheiro, a gente sempre tem essa postura de apontar pela rejeição, mas aceitamos as críticas de qualquer companheiro da base que venha aqui e que tem o seu ponto de vista, que vai ser, inclusive, respeitado. Companheiro Ivan. Ok. Olha só, os microfones estão abertos. Se ninguém quiser se manifestar, defender a proposta da empresa e ser contra, está aberto. Às 12h30 entraremos em regime de votação e aí não tem mais. Então, Cosma, está aberto aqui a palavra para você, porque a gente tem às 12h30 entrar em regime de votação e aí partir para a votação, tá certo? Boa tarde, companheiros. Primeiramente, convidar todos os companheiros a fazer parte da Assembleia, né? Assembleia importante, Assembleia que possivelmente vai decidir os rumos dessa campanha salarial que já se prolonga por muito tempo. Acordo coletivo demorado, se arrastou por muito tempo e, na minha opinião pessoal, se arrastou pela má vontade das direções sindicais, de modo especial da FUP, em chamar a categoria para mobilização. A FUP, de modo especial, mostrou que não tem a menor vontade de lutar, não tem a menor vontade de mobilizar a categoria, de fazer greves. Chegamos ao absurdo nessa campanha salarial de Minas Gerais, na refinaria em Minas Gerais, os trabalhadores fazerem o corte de rendição de turno à meia-noite e os dirigentes sindicais implorando que não fizessem. Os dirigentes sindicais pedindo que não fizessem o corte de rendição. A esse ponto nós chegamos, a esse ponto chegou a FUP, a federação que representa a maior parte da nossa categoria. Por isso esse acordo se arrastou por tanto tempo. Mas eu acho que é fundamental a gente tomar uma posição em relação a esse acordo. Nós estamos aí com a quinta proposta, uma proposta que veio do RH e da FUP. É importante ressaltar isso. Essa proposta também é da FUP. Essa proposta foi uma proposta que a FUP fez com o RH e o RH encampou. E, na minha opinião, essa proposta é ruim. É ruim. Essa proposta tem que ser rejeitada. E eu estou aqui convidando os colegas a rejeitarem essa proposta. Por que ela é ruim? Em primeiro lugar, pelo índice, o 8,57, que é pior que o índice da quarta proposta, inclusive. Na quarta proposta, o índice era 8,97. A FUP foi lá e pediu para reduzir o índice, 0,4% a menos. Vocês notem que o reajuste da MS, do benefício de farmácia, é 8,97. E o reajuste do salário é 8,57. Piorando, inclusive, a quarta proposta. Fora isso, tem todas as questões dos demitidos, dos perseguidos políticos, como é o meu caso, mas não sou o único, tem mais perseguido político na Petrobras, não sou o único, não. Tem toda a questão das punições, tem a greve do ano passado, que até hoje está no limbo, não se sabe exatamente o que vai acontecer com a greve do ano passado. Os companheiros PIDVistas que estão saindo da empresa estão pagando os dias parados da greve do ano passado. Então isso tudo não está esclarecido até hoje. Então essa proposta é uma proposta muito ruim. E eu acho que a gente tem que levantar também as questões políticas, não é só as questões econômicas, não. Nós temos que lembrar que essa proposta não traz nenhuma resposta para a questão das privatizações. O desmonte da empresa, o desinvestimento da empresa, não está sendo respondido nessa proposta. E por último, o caráter do governo que nós temos. Nós estamos aí com mais um governo, como todos os seus antecessores, sem exceção. Nós estamos aí com mais um governo que é corrupto e privatista. É isso que é o governo Temer. Assim como foi Dilma, Lula, FHC, Collor, Itamar, os militares, todos eles tiveram esse mesmo perfil, corrupção e privatização. E nós, petroleiros, não podemos anuir com isso. Nós temos que nos mobilizarmos, nós temos que lutarmos. Então, nesse sentido, eu estou pedindo para os companheiros aqui rejeitarem a quinta proposta, e faço uma ressalva. Eu quero esclarecer a minha ressalva aqui, tanto para os companheiros da base como para os companheiros da direção do sindicato que estão aqui. Na minha opinião, a ressalva é a seguinte: nós temos que rejeitar
Mas temos que delegar à direção do sindicato, o atributo de que, caso não haja uma rejeição maciça a nível nacional, caso a grande maioria da categoria a nível nacional aprovar essa proposta, que infelizmente é o que está acontecendo nas bases da FUP, que a FUP está defendendo a proposta, então que a direção do sindicato assine esse acordo. Me parece que seria loucura nós ficarmos num sindicato só isolado. Aqui nas bases do Sindipetro RJ, a rejeição está ganhando. Pelo menos até hoje de manhã a rejeição estava ganhando. E eu espero que ganhe. Eu convoco os companheiros a rejeitarem a proposta aqui. Agora também não podemos cometer a loucura de sermos o único sindicato a rejeitar. Se ficarem 1, 2 ou 3 sindicatos rejeitando, aí eu delego para a direção a infeliz tarefa de assinar esse acordo coletivo, mas convoco todos a rejeitar. E só para lembrar, temos que assinar, aí o Castellani está assinando, eu vou assinar também. O Castellani acho que vai querer falar também, né, Castellani? O Castellani quer falar. E é importante que os companheiros falem também. Quem defende a proposta é importante que participe aqui e vamos assinar. Só fazer um pequeno comentário que nós, a nível de direção, nós não temos essa convicção de assinar, mesmo que os outros sindicatos aprovem, a maioria, 99% aprove, nós sempre viremos consultar a categoria se vai assinar o acordo ou não, se vai aprovar o acordo ou não. Sempre, nós vamos criar aqui, no nosso sindicato e na nossa corrente política, o que eles criaram na outra, que foi um conselho deliberativo. Daqui a pouco nós estamos criando um conselho deliberativo também, tomando decisões que até são decisões contrárias aos interesses da categoria, como eles lá estão fazendo. Então, Castellani, olha só, 12h33, como nós marcamos a Assembleia para 12h30, eu estou lutando muito para cumprir o horário. Eu queria entrar em regime de votação às 12h30, mas como o Clormar fez a falação dele, você se inscreveu também, eu vou respeitar, então, 3 minutos, tá legal? Ok. Eu só queria lembrar que normalmente a gente marca a Assembleia aqui 12h30, mas a gente só volta 12h45, mas tudo bem, se vocês que estão comandando a Assembleia, vamos respeitar o que vocês estão fazendo. Bom, companheirada, é o seguinte, esse acordo, se a gente analisar o acordo friamente, ele ainda está muito ruim, tá? Então eu particularmente sou pela rejeição desse acordo atual, mas também não adianta nada a gente rejeitar e ter 20 pessoas para fazer alguma coisa, se for o caso nós fazemos alguma coisa, tá? Então é importante que a gente saiba o que está fazendo. Eu particularmente vou votar pela rejeição, porque eu sou a favor da greve, a gente vai fazer algum movimento, tem que se fazer algum movimento. Agora, rejeitar por rejeitar também é complicado, rejeitar para deixar que os outros façam. Agora, é importante também lembrar que outras assembleias estão sendo realizadas pelo Brasil inteiro, tá? E essas outras assembleias a gente não vai sair na frente aprovando alguma coisa se depois não ter como voltar atrás. Então, a minha posição é a rejeição dessa proposta, ela ainda é muito ruim, ela está pagando exclusivamente o IVC do Diese. Primeiro, alguns colegas aí estão dizendo, não, o IVC do Diese é ruim. Não, a gente tem que ser, pelo menos, ser coerente, nós sempre pedimos o IVC do Diese. É IVC do Diese e mais alguma coisa, tá? Sempre, até hoje, até esse ano em particular, o IVC do Diese sempre foi maior do que o IPCA. Esse ano, pela primeira vez, o IVC do Diese é 0,4 percentual abaixo do IPCA. Então, é a primeira vez que o IVC do Diese está abaixo do IPCA. Mas a gente tinha que pedir IVC do Diese e mais alguma coisa. Mais 1%, mais 2%, sei lá. Mais um ganho real, porque a Petrobras efetivamente deu lucro. Tá? Então, a minha proposta, a minha posição é reprovar esse acordo e partir para o movimento. Agora, não adianta reprovar e voltar para a mesa trabalhar e torcer para que os outros façam greve para a gente. Tá? Terceirizar a greve, terceirizar o movimento, não existe. Tá? Aí é melhor ficar quietinho, vamos reprovar, ficar quietinho, então, sei lá, eu não sei, cada um tem a sua consciência, eu particularmente estou reprovando essa proposta. E solicito, faço um apelo aos companheiros para aguardar até 12h45, que é a hora que normalmente a gente está acostumado a votar aqui, ok? Muito obrigado. Obrigado a todos. Como a base sempre manda,
Então, quando for 12h45, entraremos em regime de votação. Nossos microfones aqui continuam abertos para quem quiser fazer manifestar o seu livre pensamento, aí a sua livre vontade. Essa é a vertente para que o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e a FNP defende sempre, que é a categoria que decide tudo. Não, já falamos várias vezes aqui, para nós não sofrermos nenhum tipo de impugnação, que todos que estão aqui presentes precisam assinar, porque na hora da votação, se acontecer de ter mais assinaturas do que os votantes, tudo bem, legal, sem nenhum problema. Mas se for o contrário, aí nós vamos ser cobrados e a cobrança é séria e acaba se tornando um ato nulo de pleno direito. Companheirada, continua aberto aqui o microfone. Se ninguém se manifestar, eu vou só lembrar que o nosso surgente está chamando a atenção. Essa proposta também mantém a retirada de direito dos petroleiros, concede reposição diferenciada aos petroleiros da ativa e também para os aposentados repactuados e os não repactuados. Impõe a redução da jornada de trabalho com redução de salário a partir de 3 de abril. Podia ser a partir de 1º de abril, ficaria melhor. Não disponibiliza a opção pelo auxílio almoço para os novos trabalhadores que ingressarem na Petrobras. Na proposta, a Petrobras também não responde aos Sindipetros e a Federação Nacional dos Petroleiros sobre descontos e punições de dias parados nas últimas greves. No TABG, por exemplo, petroleiros receberam descontos no último contra-cheque com a informação de, aspas, greve não justificada. Será que existe greve não justificada? Apesar de cumprido de todos os trâmites burocráticos necessários para a legalidade da greve. Nós cumprimos, nós avisamos a empresa. Isso é um procedimento normal. E dizem aqui que é a greve não justificada. Essas alturas consideram que esse acordo é magnífico, todas as propostas foram magníficas, e aí, para que rejeitar, né? Para que lutar? Para quê? É ficar de joelho e agradecer o patrão sempre. Companheirada, vamos ver aqui que horas tem agora, são 12h39, aqui no meu. Se bater com o de vocês, nós temos 6 minutos ainda, considerando a solicitação da Assembleia, da base, para que 12h45 realizemos a nossa Assembleia. Outra coisa, pedir para o pessoal sair do interior da empresa, porque a lista não pode percorrer o interior da empresa, e sim aqui na área pública. Então, solicitar a companheirada, se tiver que pegar um pouquinho de sol, é coisa rápida, e esse sol de meio-dia é muito bom para a vitamina D, é o melhor que tem para a gente poder ter a nossa vitamina D aí bem competentemente adquirida. Então, companheirada, olha só, além disso que eu falei aqui, petroleiros que aderiram ao PDV estão saindo da empresa com desconto de 23 dias de greve das verbas rescisórias. Quem aderiu ao PDV está saindo, vou repetir, com um desconto de 23 dias de greve nas verbas rescisórias. Quer dizer, isso fica provado para a companheirada que não é chegada a uma greve, que fazendo ou não uma greve, vai sofrer as consequências da greve. Outro ponto negativo da proposta é sobre a participação do lucro ou resultado. E nós temos acompanhado o resultado da Petrobras aí. Isso aí era que seria revista após o fechamento do ACT. E por um grupo composto pela empresa, um grupo tripartite aí. Ele é tripartite, bipartite, que é a empresa, FUP e FNP, com novos indicadores e nova metodologia. Aqui é que reside o perigo. Para a definição do pagamento com a assinatura do acordo coletivo visando a PLR. Agora, companheiro, o benefício farmácia também, ele fica em aberto, com a criação de uma comissão paritária para definir novo modelo
e garantir a sustentabilidade até 31 de março. São datas-chave, né? 31 de março lembra alguma coisa para a gente também. E eles estão nesse processo, estão lembrando muito 31 de março. E eu sugiro a companheirada aqui para dar uma olhadinha num vídeo chamado O Brasil do Darcy Ribeiro. Vocês pegam esse vídeo, está lá no YouTube, O Brasil do Darcy Ribeiro. Vocês pegam esse vídeo e traz para os dias de hoje. Não tem diferença nenhuma. A prática deles é exatamente igual. E nós estamos vendo o final. Felizmente hoje nós temos um fenômeno chamado redes sociais, internet, né? Aonde nós podemos fazer igual lá na Grécia, quando surgiu algumas polêmicas entre os pensadores, que eles saíam pelas ruas de Atenas peripateteando. Guardem bem isso, peripatetear. Quando eu falava isso para alguns companheiros, isso aqui hoje é impossível. Não é, porque todo mundo anda pela rua peripateteando hoje com o celular, conversando um com o outro, discutindo. Isso é o peripatetear tecnológico, tá certo? Então é bom lembrar. Vamos lá agora, quer ver? São 12h42, são 12 horas e 42 minutos. Não tendo nenhuma inscrição, não tendo mais nenhuma inscrição, agora às 12 horas e 43 minutos agora, estamos entrando em regime de votação. Traduzindo para as pessoas que não costumam participar de assembleia, regime de votação, fecha o microfone e vamos para as votações de proposta quando é o caso. Como hoje só tem uma proposta, nós vamos então fazer a consulta à nossa assembleia. E considerem também o seguinte: na hora da contagem, só pode arriar o braço depois que o companheiro der o toque, porque aí significa que ele contou. E se for necessário, Cláudio, a gente poderia fazer assim, você ia até aquela coluna e o Castellani viria de lá para até aquela coluna, entendeu? Para a gente otimizar essa contagem. Castellani, só para fazer isso? Tu vem de lá para cá, para na coluna aqui, e ele vai daqui para lá e para ali também. Tá legal? Então, companheirada, todos assinaram a lista de presença? Aquele canto lá não, Rui, olha lá. Tem outro lá, tem? E aí? Libera uma prancheta para aquele canto lá também, porque só tinha mais 3 lá que não tinham assinado. Não é isso? Acho que eram só 3. Tá? Então, é melhor, nesse caso, é melhor esperar um pouquinho, porque a assinatura aí é fator determinante para a discussão da legalidade da Assembleia. Então, companheiro, enquanto está chegando lá no nosso companheiro, falar só uma palavrinha. Eles estão avançando, eles querem que o acordado suplante o legislado. Isso, traduzindo-se a curto prazo e rapidinho, significa o fim da justiça trabalhista. Se o acordado prevalecer sobre o legislado, é o fim da justiça trabalhista. E a Petrobras está propondo nessa Assembleia, nessas propostas dela, ela vem propondo que o acordado suplante o legislado. Essa é a maior questão que nós temos que prestar muita atenção, porque a Petrobras, fazendo com que o acordado suplante o legislado, ela está começando o fim da justiça trabalhista. Isso aqui podemos afirmar que vários juristas, vários advogados já conversaram conosco sobre isso. É o fim da justiça trabalhista, porque imagina o trabalhador negociando com o patrão. Claro que o trabalhador vai sempre levar muita vantagem, claro, né? É claro isso, né? Então não podemos permitir isso. Isso eu estou falando em função de redução de jornada, por exemplo, com redução de salário, aumento para ativo sem aumento para aposentado. Isso, se passa essas loucuras no acordo coletivo, significa acordo. E o acordado vai suplantar o legislado, porque não pode haver diminuição de salário em hipótese alguma. Não pode haver diminuição de salário em hipótese alguma, companheiro. Todos assinaram já? Já? Sim. Falta só um ali. Então, dois ainda. Então, companheiro, vamos ter que dar um basta, tá certo? E se porventura, quero falar isso aqui, se porventura alguém que não assinou,
Se alguém não tiver assinado, por favor, não vote. Se não tiver assinado, não vote. Companheirado, então a proposta que está... A base está mandando aguardar, eu obedientemente aguardarei. Quem manda é a base, soberana, Assembleia soberana sempre. Por isso nós somos contra conselhos deliberativos. Quem tem que definir tudo é a base. Como é que está aí? Dá para ir? Dá para colocar em votação? E é um grupo razoavelmente grande. Então, não, tudo bem, nós estamos seguindo a orientação da base. São 12 horas e 47 minutos e a tolerância era até 12h45, porque aí cada hora se chega a esperar e vai dar 5 horas da tarde e nós não voltamos. Aí penalizamos quem está aqui chegado, quem chegou no horário é penalizado. Estou sentindo muita falta da companheira Márcia. Queria tanto ouvir a opinião dela, né? Seria importante ouvir a opinião dela. E já tem a base lá se manifestando que também gostaria de ouvir. Então vamos lá. Já pode. Companheirada, olha só. Eu vou ter que ser delicado com quem está chegando aí agora e pedir para se ausentar da Assembleia, porque senão eu estou penalizando os outros aí. A não ser que a Assembleia aqui também aprove e aguardar. Vocês aprovam aguardar? Não, depois não pode, companheiro. Aí estamos presos. Alguns ali se manifestaram para aguardar. E aí... Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou deixar aqui mais um minutinho só. São 12h48 já. Já são 5 minutos. Não, são 3 minutos já de tolerância. E está na hora de nós partirmos para o abraço, não é verdade? Castellani, melhor pedir para o pessoal dar uma afastada aí, quem não assinou ainda, porque é muito ruim isso. E eu gostaria muito, marcou a Assembleia às 12h30, às 12h30 nós entramos em regime de votação. Essa é a minha posição, porque aí acontecem essas coisas, tá vendo? Pode ir, Castellani. Companheiro, então olha só, vamos, ainda faltavam 2, agora faltam 3. Eu quero encerrar as assinaturas aqui agora e marcar o horário que nós estamos encerrando as assinaturas, tá bom? Então, para ficar tudo registradinho, porque aí o que eu registro tudo ali, ó, ali eu estou registrando tudo, o que eu estou falando, está tudo ali registrado. Estou igual o Juruna. Para não falar depois, você falou isso, falou aquilo, não, está ali registrado. Companheiro, são 12h49. Castellani, então afasta quem não assinou ainda, afasta aí, por favor, para não ter nenhum tipo de problema. Companheirada, hoje a votação é uma única votação. Nós estamos consultando aos companheiros que rejeitam essa proposta indecorosa, por favor, levantar o seu crachá. Vamos contar, Cláudio? Rejeição da proposta. Quando o companheiro tocar, aí abaixa, ó, arria o braço. Então 28, com o meu voto, 29. Eu voto aqui nessa base também. Ricardo, levantou ali? Não, né? 29, rejeitaram a proposta da empresa. Quem aceita a proposta da empresa?
E aí, Castellani? Castellani? Castellani, quanto foi? 36. Então, 36, o 30, 66 aprovaram. Quem se abstém? Não houve abstenção. Então, companheirada, até uma próxima. Quanto é que deu? 66 anos? A 29. 66